Olá e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João e eu amo cinema. Afinal de contas, o canal é sobre isso. Mas desde pequeno tem uma outra forma de arte, uma forma de arte, de entretenimento, que eu sempre fui apaixonado, que são os videogames. Inclusive, um vídeo que eu fiz aqui pro canal, que eu gosto bastante, é falando sobre The Last of Us 2. Vai ter o link aqui no card, você só clica e assiste, caso tenha interesse também. E aproveitando que saiu o filme do Monster Hunter e que mais pra frente nós teremos um novo filme de Mortal Kombat nesse ano, que é um jogo que eu sempre joguei, ainda que talvez não seja o ideal para uma criança, mas agora já foi, eu já fui estragado. Eu decidi vir aqui para falar sobre a relação entre o cinema e o videogame. Recentemente, eu vi uma citação do ator o Joseph Gordon-Levitt falando que os videogames são o futuro do storytelling, da forma de se contar histórias. E apesar de eu entender o que ele quis dizer, que o fato de que videogames têm mecânicas que vão ser descobertas, que as pessoas vão encontrar novas formas de utilizar essa interatividade para contar histórias, eu preciso discordar em dois aspectos. O primeiro é que eles não são o futuro, eles são o presente. O videogame, os jogos eletrônicos são uma forma de fato de se contar histórias e proporcionar experiências únicas. E o segundo motivo é porque da forma que ele fala, é como se o videogame fosse roubar o lugar do cinema. E aí eu já discordo completamente. O videogame e o cinema, os filmes e os jogos, apesar de serem formas incríveis e únicas de se contar histórias, não vão se chocar. Afinal de contas, existe uma diferença conceitual entre os dois que é imutável, que é justamente o controle. Existe uma diferença conceitual entre um filme e um jogo, ainda que esse seja totalmente focado numa história, que a sua narrativa seja toda voltada para contar uma história, até mesmo de forma cinematográfica, como Red Dead Redemption, The Last of Us, que eu já citei, Uncharted, até os jogos tipo Heavy Rain, Detroit Become Human. Apesar deles seguirem uma batida cinematográfica, eles não podem ser filmes no sentido comum da palavra. Porque apesar de parecer redundante, eles são jogos, então eles são jogados. Ou seja, o espectador aqui não é apenas um espectador, ele é um jogador. Ele tem um papel ativo na narrativa, ele controla os personagens, ele toma decisões. E nos filmes ou séries, e eu falo de séries já para remover um possível argumento de o videogame tem 80 horas e o filme tem 2, é óbvio que não dá para contar a mesma coisa, o espectador é completamente passivo diante da tela. Ele não pode fazer nada, ele precisa aceitar aquilo que o filme já está propondo. Um exemplo claro disso é em um filme de terror. Se um filme de terror, um personagem vai entrar num lugar que claramente ele vai morrer se ele entrar ali, não adianta o quanto você grite. Ele vai acabar entrando ali se o filme foi filmado dessa forma. No jogo, talvez não. Você pode tomar uma decisão. E a partir daí você já tem uma diferença nas duas linguagens que não pode ser ignorada de forma alguma. Talvez seja exatamente por isso que seja difícil você pegar um videogame e adaptar ele de forma fiel, ou adaptar esse universo de fato para um filme. Acontece que alguns filmes, ainda que não estejam inspirados diretamente por um universo já pré-estabelecido que vem de um videogame, conseguem sim adaptar muito bem a sensação, a ambientação e a linguagem de um jogo de videogame. Aqui eu aproveito para citar que em alguns vídeos o crítico Arthur Tuoto usa esse termo gamificação do cinema para filmes cuja progressão se assemelha de um jogo, como se os personagens estivessem passando de fases, como se tudo fosse imediatista, ele tem que cumprir essa missão para ir para a próxima e é assim que o filme se desenrola. Ele cita como, por exemplo, John Wick e os filmes Resident Evil, que são, inclusive, adaptação dos videogames dirigido pelo Paul W.S. Anderson, que eu vou falar mais pra frente quando eu falar do Monster Hunter. Mas eu cito isso justamente porque tem vários filmes que não são do universo dos videogames, mas seguem uma lógica narrativa semelhante à de um jogo. E aqui eu acho que o exemplo que explode na minha cabeça são os filmes de loop temporal. E eu vou pegar dois que têm a mesma mecânica de loop,
mas com propostas completamente diferentes. Então eu vou exemplificar falando de A Morte Te Dá Parabéns e No Limite do Amanhã. Em ambos os filmes, nós temos um loop estabelecido através da morte dos personagens. O personagem morre, o dia recomeça. É muito semelhante a um jogo. Se o personagem morre, a fase recomeça ou você volta para onde estava o seu último checkpoint. No caso de A Morte Dá Parabéns, você tem um mistério. A cada vez que você tenta solucionar um mistério e falha, você precisa encontrar novas abordagens para descobrir quem é o assassino. E ainda dentro de um universo de videogame, a sequência é completamente absurda. Ele abraça o absurdo como se ele precisasse ser algo maior e mais grandioso, que é o que algumas séries nos jogos fazem também. No caso do Limite do Amanhã, o nosso protagonista, que é interpretado pelo Tom Cruise, muito bem, diga-se de passagem, começa sem saber lutar, como se o nível dele fosse baixo. A cada vez que ele tenta passar de fase, ele aprende novas habilidades, ele vai aumentando de nível, ele vai adquirindo novas skills, ele vai treinando, até que ele consegue literalmente derrotar um chefão e completar sua missão, passar para a próxima fase. Então é uma lógica 100% de um jogo. Um filme pode assumir uma lógica de videogame, mas o espectador não assume o papel de jogador. O jogador é o protagonista desse filme. No caso, Tom Cruise, ele que vai viciar as diferentes escolhas, ele que vai aumentar o seu nível, ele que está jogando esse jogo. Você só está assistindo. Dessa forma, um filme que segue batidas de um jogo não necessariamente precisa vir de um universo já existente do mundo dos videogames. Mas vamos falar agora, sim, finalmente, de um filme que faz isso. Pega um universo já concebido dos jogos e transporta para a tela do cinema. Monster Hunter é um filme americano de ação, dirigido por Paul W.S. Anderson, que fez a franquia Resident Evil, alguns dos filmes, Pompeia, Alien vs Predador e o Mortal Kombat dos anos 90, que eu gosto bastante, e ele é protagonizado pela Milla Jovovich e pelo Tony Jaa. A Tenente Artemis e seus soldados são transportados para um novo mundo. Lá, eles se envolvem em batalhas imponentes, buscando desesperadamente a sobrevivência contra bestas gigantes portadoras de habilidades surreais. É um filme que é baseado na série de jogos de mesmo nome e que eu admito ter conhecimento muito limitado e restrito a pouco menos de 3 horas do título mais recente. Eu fui esperando um filme do Paul W.S. Anderson com monstrengos gigantes, explosões, cenas de ação e adrenalina. Foi exatamente o que o filme entregou. Não existe uma história bem definida. Seria até ofensivo vir falar de desenvolvimento de personagens, porque não tem nada. E tudo acontece simplesmente porque a trama exige que isso aconteça. Para que a trama progrida, coisas precisam acontecer, elas acontecem, não existe lógica real para que as coisas aconteçam. E fechar uma análise sobre Monster Hunter apenas nesses aspectos seria pobre e até mesmo irresponsável da minha parte se eu estou assumindo um papel de fazer uma crítica ao filme. Ele não está se propondo a ter uma grande história com diálogos marcantes ao ponto dos personagens não falarem nem o mesmo idioma, o que pode ser até levado para a questão de que nos jogos às vezes os personagens falam umas línguas inventadas, né? Mas eles vão se entendendo no jogo por causa de legenda, porque... enfim. E ele também não quer desenvolver os personagens. Ele quer emular um ambiente de adrenalina e euforia de um jogo de ação, só que na tela do cinema. E ainda que o Paul W.S. Anderson seja ele exagere numas loucuras com a câmera, ele dê uns zooms que a câmera vai tremendo, mesmo quando num plano mais fechado, que ele exagere, tudo seja exagerado, dentro da proposta eu acho que ele faz isso bem. E a Tenente Artemis, que é a Milla Jovovich, é justamente a protagonista do videogame. Todas as decisões passam por ela, ela é a responsável para que as coisas avancem. Nada avança até o momento que ela começa a participar, até o momento que ela entra nessa história. Ela precisa se envolver emocionalmente com o personagem do caçador, por causa do seu passado, porque ela que tem que ligar pro fato de que ele reza para a família dele, que ele tem todos os seus sentimentos. Não nós, ela é a protagonista do jogo.
Tanto que o filme não se importa em martelar isso pra você e fazer você se importar tanto. Ele quer te mostrar monstros gigantes. Inclusive, você tem 1 bilhão de elementos presentes nos jogos que estão nos filmes. Várias mecânicas de jogos, como, por exemplo, o grind, quando você precisa ficar aumentando de nível, treinando para enfrentar um chefão. Pois é, os personagens fazem literalmente isso. Quando você tem que ficar procurando objetos para fazer um crafting, né, para construir itens, tá aqui também. Os personagens precisam seguir mecânicas de jogo para que eles consigam sim enfrentar um chefão e passar para a próxima fase. É um filme que é pensado numa lógica de fases, sim. Os personagens têm que cumprir uma determinada missão e, bom, eles passam para outra fase e assim por diante. Tem outras referências também à série que eu nem conheço tanto, mas que beira um absurdo, como o cara do nada puxar um espeto e começar a fazer uma carne meio que no meio do deserto, sem muitas coisas. E tá tudo bem, porque dentro da lógica de jogo, tá show. O jogo não precisa seguir a vida real e nem o filme. E o meu grande problema de Monster Hunter vai no fato de que ele talvez seja muito fiel à lógica de videogames mais recentes. Se nos jogos nós já sabemos que ele vai sair para pouco tempo depois você ter DLC, que é conteúdo adicional baixável que você tem que pagar de novo, o filme de Monster Hunter deixa claro que ele quer ter uma DLC para que você pague o ingresso para assistir a continuação e saber o que vai dar. Porque ele nem se importa em concluir o que ele está tentando fazer. Então isso realmente me incomodou bastante. Eu falei tudo isso justamente porque eu acho que o Monster Hunter do Paul W.S. Anderson, apesar de não ser um grande filme, consegue cumprir muito bem a sua proposta de retratar um ambiente de videogame dentro da tela do cinema, em especial a questão da adrenalina, da emoção e o fato de que ela é, de fato, a protagonista do filme que se assemelha ao que seria a protagonista de um jogo, que é quem está jogando essas diferentes fases e se envolvendo nessa jornada. Não nós. Nós estamos apenas vendo ela streamar lá naquele site lá. E é isso. E você? Você já assistiu a Monster Hunter? Você ficou curioso? Você gosta de videogame? O que você achou do vídeo? Você discorda do que eu falei? Você concorda? Achou algum ponto interessante? Deixe sua opinião aí nos comentários. E se você é novo por aqui, gostou desse vídeo, quer mais conteúdo sobre cinema, talvez sobre videogames, deixe aí nos comentários se você quiser mais conteúdos dessa forma, com críticas, ensaios e recomendações. Curta o vídeo, se inscreva no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, tem o link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!